bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar eu vou falar tudo sobre o meu projeto Ariel. Para quem é dinossauro aqui no canal, para quem acompanha desde o início do meu canal, vai saber do que eu tô falando, que é o projeto Ariel. Eu não sei se mais pessoas realmente entraram nesse projeto ou se elas estão nesse projeto, mas chamam desse nome, né? Gente, basicamente, esse projeto Ariel que eu tô falando era como se fosse um projeto Rapunzel, mas era mais voltado para a curvatura natural do meu cabelo, que é o cabelo ondulado, né? Lá no início do meu canal eu falei dele pra vocês e eu falei que eu queria o meu cabelo ondulado e comprido e que esse era o objetivo do meu cabelo e que esse cabelo ondulado e comprido era basicamente o objetivo de ter um cabelo de sereia, né? Que é quando a gente pensa numa sereia, num cabelo de sereia, a gente sempre pensa num cabelo bem comprido e com aquelas ondas, né? Então esse basicamente era o meu objetivo quando eu entrei na transição capilar. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal que tem o nome Projeto Ariel e só tem vídeo lá, gente, de transição capilar, de crescimento capilar, de tudo que eu fiz, né, no meu cabelo durante esse tempo inteiro. Para o meu cabelo crescer, né? Gente, e eu coloquei esse nome de Ariel, né? Porque como era um projeto inspirado nas sereias e tal, e a sereia que a gente mais ouve falar, né? A sereia mais famosa do mundo dos desenhos, do mundo das princesas, é a Ariel, né? Eu coloquei esse nome pra ficar mais bonitinho, né? Mas eu não sei se foi realmente quem foi a primeira pessoa a falar disso, porque eu já tinha ouvido falar desse projeto Ariel, mas não era relacionado a crescimento de cabelo, era relacionado a ter cabelo vermelho. E não era o meu objetivo, né? O meu objetivo era outra coisa. Então, gente, eu ainda tô nesse projeto, né? Porque eu ainda não cheguei no meu objetivo final. Eu acho que mesmo se eu chegar no meu objetivo, quando eu chegar no objetivo, eu vou lançar outro objetivo e, enfim, gente. Mas eu ainda tô no projeto, né? Ainda não cheguei lá, mas eu vou mostrar o meu progresso, né? Como é que tá o andamento do meu projeto até agora. Para início de conversa, né? Eu comecei esse projeto quando eu tava na minha transição capilar. E para quem não lembra, eu passei pela transição capilar lá pra 2020, 2021, por aí. E eu alisava o meu cabelo com botox, eu fazia botox no meu cabelo. Era assim que eu usava o meu cabelo quando ele era liso. E eu gostava muito desse efeito de liso escorrido e tal. Mas eu não conhecia o meu cabelo, até porque mesmo quando ele era natural, eu só usava ele liso. Porque eu não sabia finalizar e eu nem sabia que meu cabelo era ondulado. E eu passei por 1 ano e 2 meses de transição capilar. Esse era o meu cabelo no finalzinho, na reta final da minha transição capilar. E, gente, eu não vou dar muitos detalhes aqui de como foi a minha transição capilar, porque eu já tenho uns 2 vídeos falando com detalhes, sabe, sobre isso. Então, talvez eu tente deixar aqui nos cards. Eu raramente lembro de colocar nos cards, então talvez tenha aí nas playlists eu falando sobre o cabelo na transição capilar. Eu vou tentar deixar pra vocês. Então, eu vou começar a falar agora a partir do meu BC, né? Eu fiz o meu BC, gente, em 15 de fevereiro de 2022. Então, esse mês de fevereiro vai completar 2 anos que eu fiz o meu BC. E quando eu fiz o meu BC, eu fiz um corte bem curtinho, né? Porque eu só tinha 1 ano e 2 meses de transição, não tinha como eu fazer um corte muito comprido no meu cabelo. Então eu fiz um corte curtinho e foi assim que o meu cabelo ficou. Ele ficou num corte shag, que era exatamente o que eu queria. E foi eu mesma quem cortei o meu cabelo. Aliás, desde, sei lá, quase 1 ano de transição por aí, sou eu quem corta o meu cabelo sozinha desde então, sabe? Faz muito tempo que eu fui num salão. Nem me lembro quando foi, gente, mas eu tava ali perto de 1 ano de transição quando eu fui a última vez cortar o meu cabelo no salão e eu não gostei do corte. E aí, desde então, eu decidi que eu ia cortar o meu cabelo em casa. Eu aprendi a fazer os cortes que eu queria, então não tive mais sofrimento com corte de cabelo desde então. Desde que eu comecei a cortar meu cabelo sozinha, eu tenho o corte do meu cabelo do jeito que eu quero, tá? E se eu faço alguma coisa errada, foi eu quem fiz, não paguei pra fazer, né?
e eu posso consertar também. E enfim, gente. Então o meu cabelo tava assim, num corte shag. E, gente, eu amei de coração esse corte. Eu achei muito bonitinho, porque era exatamente o corte que eu queria. E ele caiu muito bem na curvatura do meu cabelo. E quando eu dava volume, ele ficava assim, arredondado, ficava muito legal e também ornava com o meu rosto. Então eu achei que ficou muito bonitinho. E um dia, se eu pirar da minha cabeça e quiser cortar o meu cabelo curtinho novamente, com certeza eu vou optar em voltar pra esse corte, porque eu gostei muito. E aí, gente, eu não vou dar muitos detalhes, assim, eu não vou me aprofundar muito sobre o desenvolvimento do meu cabelo, assim, questão de curvatura e de adaptação, de transição e tal, porque eu também já fiz um vídeo sobre isso, que foi quando eu fiz 1 ano de transição. Acho que já faz quase 1 ano que eu fiz esse vídeo, hein? De transição não, pós-BC. Então, eu falei mais como eu tava me adaptando, né? Como o meu cabelo foi mudando conforme foi passando o tempo e tal. E eu vou dar ênfase mesmo ao crescimento do meu cabelo, né, gente? Então, eu pensei que tinha feito mais cortes, mas de lá pra cá, eu não fiz muitos cortes não, tá? Eu não lembro bem, mas eu vou estar tentando deixar aí uma legenda pra vocês pra dizer quando foi que eu fiz esse corte. Que foi depois do meu BC, foi o primeiro corte que eu fiz no meu cabelo, né? Que foi, eu acho que uns 4 ou 5 meses depois, eu não lembro, do meu BC. E o meu cabelo não tava precisando realmente de corte em questão de saúde das pontas, porque o meu cabelo tava bem saudável e ele tava com as pontinhas bem legal mesmo, mas é porque eu gostava do corte redondinho, né, que o shag deixava. E como meu cabelo tava crescendo, ele tava ficando meio pesadinho e as camadas estavam descendo, então eu queria subir um pouco mais as camadas. E aí eu fiz esse corte que vocês estão vendo e o cabelo ficou assim, bem redondinho. Só que é claro que ele tava um pouco maior, né? Ele tava um pouco maior que antes. Então, ele ficou redondinho, mas aqui na raiz, assim, ela ainda tava com mais ou menos quase um palmo, assim, né? Um palmo meio fechado de raiz ainda, né? De raiz lisa. Então, ele tava com um caimento assim, aí ele começava a ficar redondinho. E como eu fiz assim, como eu subi um pouco mais as camadas, né? Olhando agora, eu devia ter deixado assim. Porque eu acho que ia adiantar um pouco mais o crescimento do meu cabelo, né, gente? Mas depois que eu fiz esse corte, que eu terminei o vídeo, quando foi assim, depois de um tempo, olhando no espelho, eu estranhei um pouco, porque eu tinha subido as camadas um pouco mais do que deveria, e aí a parte da ponta do meu cabelo ficou muito distante, sabe? E aí ficou como se fosse um rabinho. Ficou quase um mullet, sabe, aqui embaixo. E eu não tinha gostado de como tinha ficado. E aí eu cortei só a base do cabelo, né, pra deixar um pouco mais retinho. E ficou assim, ficou quase um Chanelzinho, né. Ele ficou com as camadas bem mais baixas do que tava antes. E não era o meu objetivo, né, meu objetivo era subir as camadas. Mas acabou que eu subi tanto que eu perdi a mão, né. E aí, não que eu perdi a mão, mas na minha cabeça eu tinha perdido a mão nas camadas. Na época, e aí eu cortei a base pra ornar um pouco mais. E eu gostei do resultado na época, mas eu confesso que isso atrasou um pouco o crescimento do meu cabelo, porque eu cortei bastante a base, e aí eu perdi praticamente todo o progresso de comprimento que eu tinha conquistado desde o BC, né? Mas depois disso, eu fui deixando o meu cabelo crescer, não me preocupei mais com corte de cabelo. E aí eu fui cortar meu cabelo só no ano novo, né, no dia 31 de dezembro. E foi assim que ele ficou. E depois daquele último corte, eu também de vez em quando tive recaídas sobre franja, né, inclusive. Enfim, gente, essa franja é um caso de amor e ódio, porque eu sei cuidar da minha franja hoje em dia, né? Mas nessa época aí, eu ainda tava me adaptando a saber como era que eu ia cuidar da minha franja. Então tinha dia que eu conseguia deixar ela bonitinha e tinha dia que não. E tinha dia que eu ficava muito estressada com essa franja, porque é uma parte da minha cabeça, do meu cabelo, que é muito oleosa. E, assim, eu lavo no dia e às vezes no mesmo dia já tá oleoso, dependendo de quanto eu mexo na franja e tal. Então, franja é uma coisa que você tem que se dedicar muito, sabe? Pra você manter ela bonita.
E eu não tava acostumada ainda com esse processo. E aí eu fazia a franja, eu me abusava da franja, aí eu deixava crescer, aí cortava de novo, deixava crescer, cortava de novo. E nesse corte aí que eu fiz de 31 de dezembro de 2022, eu creio, eu tinha cortado a franja de novo, né? Porque tinha dado aquela recaída e tal. Ele não tinha crescido tanto, né? Quer dizer, ele cresceu bastante porque eu tinha cortado ele bem curtinho, né? Mas vocês viram que a base, ela tava, basicamente, tava quase do tamanho que tava quando eu fiz aquele segundo corte, né? O primeiro corte depois do BC, tava quase do mesmo tamanho. Então, basicamente, ele tinha crescido a mesma coisa que tinha crescido desde o BC. E agora tava um pouco maior, né? Eu subi as camadas e dessa vez eu não fiquei cortando a base dessa vez. Eu deixei as camadinhas do jeito que tava, que era para o meu cabelo ir crescendo com as camadinhas, né? Porque como eu queria o meu cabelo comprido, eu fiquei fazendo essa estratégia, né? Essa lógica. Eu quero as camadas um pouco mais altas, porque aí quando o meu cabelo for crescendo e ele for pesando, ele não vai ficar de todo pesado, né? Ele vai ficar com as camadinhas. E aí eu fui fazendo essas camadinhas desse jeito, pra ir ornando realmente enquanto o meu cabelo fosse crescendo. E aí, gente, desde então, eu fui deixando o meu cabelo crescer. E eu entrei em 2023 com o objetivo de deixar o meu cabelo sem corte por um ano. De deixar o meu cabelo crescendo por um ano inteiro, sem ver tesoura, pra gente ver quanto ele crescia. Mas aí chegou em setembro e o meu cabelo tava gritando socorro, sabe? Ele tava pedindo ajuda porque as pontas já estavam espigando, já estavam ficando ponta dupla e tal. E não tava dando certo, gente. Não façam isso de ficar um ano sem cortar o cabelo, porque o cabelo vai arregaçar, tá? Meu cabelo é natural. Ele não tem mais nenhuma parte com química, mas cabelo natural também tem necessidades e tal, e uma necessidade do cabelo natural é corte. E é claro que você não precisa fazer o corte todo mês, né? Porque aí você não vai ver progresso no seu cabelo. Então você dá aquela espaçada maior de tempo do seu corte. Mais pra frente eu vou explicar um pouco mais pra vocês sobre isso. Mas enfim, gente, eu deixei o meu cabelo basicamente uns 9 meses sem corte. E aí eu fui lá e fiz outro corte, né? E ele ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Meu cabelo tinha crescido muito, porque, é claro, eu não tinha cortado, né, o ano todo. Compara aí só, né, do último corte que eu tinha feito pra esse, né, que eu fiz agora, que eu tinha feito por último. Meu cabelo tinha crescido bastante. Depois disso, eu deixei o meu cabelo crescendo, né? E aí eu fiquei com essa meta de ficar cortando o meu cabelo a cada 6 meses. Então eu fiz o corte em 31 de dezembro de 2022. Aí eu fiz em setembro, porque eu passei do tempo, né? E aí eu fiz de novo em 31 de dezembro de 2023. E dessa vez eu cortei a franja de novo, né? Nesse último corte que eu tinha feito, eu tinha deixado a minha franja crescer e tava decidida a não fazer mais franja. Aí chegou em dezembro e está aqui, né? A bendita da franja. Aí eu cortei o meu cabelo, né? Mas eu cortei bem pouquinho, né? O meu cabelo continuou crescendo bastante, né? De setembro pra dezembro. Foram o quê? 3 meses. Meu cabelo, ele cresce mais ou menos um dedinho, assim, por mês, né? E aí ele cresceu os 3 dedinhos dele desde então. E aí eu cortei de novo. E sempre é desse jeito, né, gente? Ele cresce 3 dedinhos, eu vou cortar 3 dedinhos? Não, vou cortar um, né? E aí eu cortei um pouquinho do meu cabelo. E agora eu tô vendo o meu cabelo desenvolvendo muito mais rápido. E foi assim que o meu cabelo ficou, né? Com o corte que eu tinha feito em dezembro. E desde então, né, eu não cortei mais o meu cabelo e eu pretendo cortar ele só em junho, no mês 6, né? Quando completar 6 meses do meu último corte. Mas, se eu ver necessidade, é claro que eu não vou esperar meu cabelo arregaçar pra poder cortar, né? Eu vou cortar antes que algo aconteça. Eu vou estar deixando aqui um vídeo pra vocês de hoje, do meu cabelo hoje, como ele está agora, o comprimento que ele tá, gente. E a meta, né? A meta de crescimento, essa que eu tô mostrando pra vocês. Eu quero que quando eu jogue o meu cabelo assim na frente, ele fique da altura do meu umbigo. Essa é a minha meta de crescimento. Como o meu cabelo cresce
um dedinho a cada um mês, se a gente fazer as contas aqui, ó, eu vou até chegar aqui mais pra trás pra vocês, ó. Aqui tem 4, 8, 12, aí fica, ó, que já é o meu umbigo. Ele já fica, então são 12 dedinhos, 12 meses. Então, basicamente, daqui a um ano, eu pretendo já ter batido a minha meta. E daqui para o final do ano, eu já tenho, a minha meta é já ter o meu cabelo na cintura ou passando dela, e é isso, tá, gente? Então, gente, o corte que eu pretendo manter no meu cabelo é esse, que tá agora, um cabelo com camadas médias. A minha última camada, ela tá vindo aqui, ó, mais ou menos na altura do meu ombro. E o meu cabelo tá aqui nessa altura, ó, então é mais ou menos esse espaço aqui de camadas. E eu pretendo manter esse mesmo tanto de camadas até o meu cabelo ficar na meta que eu quero, né, de comprimento. Não pretendo subir mais as camadas e nem deixá-las mais baixas. Esse é o tanto de camada que eu quero ter pro meu cabelo até, enfim. E a base do meu cabelo é uma base nu. Ele é uma base arredondada, assim, bem arredondada mesmo. Que é aquela base que a gente tem quando a gente joga o cabelo pra frente, corta ele aqui reto e joga pra trás. É essa a base do meu cabelo. Eu também tenho um degradezinho aqui contornando o meu rosto. E tem a minha franja, né, que também tem um degradê que vai mesclando com o corte do cabelo. Então é esse o meu corte, e eu corto o meu cabelo sozinha. Eu também tenho vários vídeos mostrando como eu corto meu cabelo. Então, gente, como vocês viram, o meu cabelo, ele cresceu bastante, né? De lá pra cá foram quase 2 anos, né, de BC. E o meu cabelo, ele desenvolveu muito, e ele poderia ter desenvolvido ainda mais se eu não tivesse cortado tanto o meu cabelo, né? Então agora eu vou falar alguns hábitos que eu adquiri nesse meio tempo, né, do meu BC pra cá, que auxiliaram bastante no desenvolvimento e no crescimento do meu cabelo. Então, gente, a primeira coisa que eu aprendi foi a identificar o que o meu cabelo quer, o que ele tá pedindo, o que ele não tá pedindo, o que ele quer e o que ele não quer. Então, eu aprendi a identificar quando o meu cabelo tá precisando de corte e quando ele não precisa. E a primeira coisa que eu noto no meu cabelo são as pontinhas, né? Eu tô vendo agora aqui, ó, as pontinhas do meu cabelo, se vocês repararem bem, estão pontas íntegras, né? Umas pontinhas bem saudáveis. Ele não tá precisando de corte no momento. Mas, gente, uma das coisas que eu aprendi a fazer, né, pra identificar quando o meu cabelo tá precisando de corte, é quando eu lavo. E aí eu tô no meu cronograma capilar, passo uma máscara ou passo o meu condicionador, e aí eu vou enluvar o meu cabelo. E aí quando eu enluvo, a ponta, em vez de ela unir e ficar aquela ponta bonita, né, sedosa, ela fica espigada, sabe? Ela continua espigada, mesmo passando máscara, mesmo passando tratamento, ela vai continuando espigada. E o tanto que ela vai ficando espigada é o tanto que você tem que cortar. Então, se ela tá espigada, por exemplo, um exemplo, né? Tô pegando aqui a minha mecha e ela tá espigada até aqui, mais ou menos, aí você corta esse tanto. Se ela tá espigada até aqui, você vai cortar esse tanto. E se você não quiser cortar esse tanto, você vai cortar esse tanto, mas depois você vai ter que cortar o cabelo de novo, porque ela vai continuar espigando. E esse espigado, ele vai subindo cada vez mais, tá, gente? Então é por isso que a gente deve manter o corte sempre, pra evitar que ele fique assim muito espigado. Quando você começar a ver que o seu cabelo tá ficando espigado, você já vai lá e corta. O próximo passo, depois de espigado, é ele começar a quebrar. E não é isso que você quer, né? Eu mantenho essa frequência de cortes, né? Que eu pretendo manter a cada 6 meses. Mas se eu ver que o meu cabelo, antes dos 6 meses, ele começa a ficar espigado, eu vou lá e corto. E eu aprendi a ver também qual é a necessidade do meu cabelo. É claro que, gente, nosso cabelo, quando ele tá danificado, quando ele tá precisando de alguma coisa, ele só fica esquisito. E aí você nota que ele tá esquisito. E às vezes não dá pra identificar se é hidratação, se é nutrição ou reconstrução que ele tá pedindo, porque ele tá só esquisito, né? Mas quando seu cabelo tá esquisito e você tá fazendo o cronograma capilar, você vai puxar lá na sua memória qual foi o passo que você esqueceu de fazer há muito tempo atrás, né? Tipo, você tá fazendo só nutrição e reconstrução há muito tempo, você nunca mais fez uma reconstrução. Aí você vai lá e faz a reconstrução pra ver se seu cabelo volta. E aí, se ele não voltar, aí você vai persistindo nisso. Se você vê que o seu cabelo continua não
respondendo aos seus tratamentos, você vai aumentar na sua hidratação ou na sua nutrição, para você ver realmente qual é o passo que ele tá pedindo. Então, gente, por exemplo, agora o meu cabelo, ele tava muito deficiente de hidratação, porque eu tava fazendo muita nutrição e reconstrução. Eu fiz umas 3 vezes ou 4 de dezembro pra cá, então tava muito abarrotado de reconstrução, ele não precisava, mas eu tava deixando passar muito a hidratação do meu cabelo, então foquei bastante em fazer hidratação e aí o meu cabelo foi voltando. Mas aí eu foquei tanto em hidratação que eu fui esquecendo nutrição. E agora eu vou voltar pra nutrição porque o meu cabelo tá começando a ficar poroso. Então é assim que eu vou balanceando, sabe? E hábitos que eu também comecei a adquirir no meu dia a dia, que foram muito essenciais e muito importantes para o desenvolvimento do meu cabelo, foram os seguintes, né? Eu comecei a cuidar bastante da raiz do meu cabelo, que é uma raiz oleosa, que precisa estar sempre limpa, porque se eu deixar o meu cabelo oleoso ou sujo por muito tempo, ele vai começar a cair. Então, eu sempre mantenho o meu cabelo limpo. Às vezes eu lavo meu cabelo todo dia, né? Mas eu comecei a adaptar para não ter que lavar todo dia com shampoo. Às vezes eu lavo com co-wash. E isso ajuda bastante, porque aí, quando eu vejo que o shampoo tá ressecando bastante o meu cabelo, eu troco o shampoo por co-wash. E dá muito certo. Então, eu sempre mantenho o meu cabelo limpo. Não preciso lavar exatamente todo dia, mas quando eu vejo que o meu cabelo tá oleoso, eu não espero para chegar no outro dia para poder lavar. Eu lavo com co-wash ou lavo com shampoo normalmente. E se o meu cabelo tá muito cheio de produto, né? Eu passei muito creme, muita gelatina, muito mousse, muito óleo reparador. E aí eu lavo meu cabelo com shampoo mesmo, faço aquela limpeza bem feita, porque esses produtos, gente, eles não podem estar acumulando no cabelo, né? A gente tem que lavar eles, porque geralmente esses produtos não são liberados. Então, eles não são aqueles produtos que saem com baixo sulfato, sabe? Então você tem que lavar com shampoo mesmo. E ainda sobre os cuidados com o couro cabeludo, eu comecei a fazer aqueles truquezinhos, né, de tônico, fazer umectação, fazer aquele scalp oiling, que eu não sei se é assim que fala, que é pra basicamente aplicar óleo na raiz do cabelo, né? Por mais que o seu cabelo não esteja aparentemente necessitando de nada, às vezes quando você começa a usar um tônico, uma coisa assim, você nota que o seu cabelo vai começar a ficar mais forte, sabe? Ele vai começar a desenvolver mais, porque são nutrientes, né, gente? E a gente colocar os nutrientes no nosso couro cabeludo e massagear para estimular a circulação é uma coisa que vai ajudar, sim, no crescimento capilar. Eu sei que muita gente fala que o crescimento capilar ele é determinado geneticamente e não tem como você mudar isso, não tem como você fazer o seu cabelo crescer mais rápido. Mas, gente, o que eu acredito, tá, gente? Eu não sou profissional, eu não sei explicar cientificamente como isso funciona, mas é uma coisa que funciona pra mim. Que o meu cabelo, ele tem um potencial de crescimento e ele consegue crescer determinados centímetros por mês. Mas quando eu não tô fazendo nada, ele não cresce desse jeito. Ele cresce mais devagar, sabe? Ele cresce de uma forma mais lenta. Porque quando eu meço o meu cabelo e algo dá certo no meu cabelo, eu noto isso com o meu cabelo crescendo mais rápido, mais centímetros por mês. Então é por isso que eu gosto de usar muitos tônicos e fazer essas massagens com óleo no cabelo, porque eu sinto, gente, eu uso a fita métrica para medir o meu cabelo e eu vejo a diferença quando eu faço e quando eu não faço. Então quando eu faço, meu cabelo cresce realmente mais rápido. Então se o meu cabelo tem um potencial de crescimento e quando eu não faço nada, ele não chega nesse potencial, eu uso sim os truquezinhos para ajudar, porque ajuda. E, enfim, gente, se você acredita, se você acha que realmente funciona no seu cabelo, faça. Se você acha que não funciona, que não vai dar certo, não faça. É a critério de vocês. E claro que massagens capilares também ajudam bastante, gente. Você fazer a massagem pode ser com os dedos também, sabe? Eu sempre uso essa escovinha aqui, que ela é pra lavar o cabelo com shampoo, né? Mas eu uso ela pra fazer massagem. E não é caro não, tá, gente? Isso aqui foi menos de R$10 na Shein. E eu comprei pra fazer massagem no meu cabelo, né? Então eu vou lá, passo o meu produto e vou massageando meu cabelo. Passo uns 5 minutos massageando o cabelo e já é suficiente, gente. Fazer isso aqui antes do banho também já auxilia.
quando você for dormir, quando você passar o seu produto para estimular o crescimento, você fazer a massagenzinha ali em 5 minutos é um ótimo estímulo pro seu couro cabeludo, tá, gente? Isso ajuda bastante no crescimento. E eu notei muita diferença de eu fazendo as receitinhas, né, de eu fazendo as coisinhas pra o crescimento do meu cabelo. Quando eu não fazia massagem, fazia só com os dedos, mas não fazia por muito tempo, né, era só assim um pouco e parava. Quando eu comecei a fazer mais caprichada a massagem, eu vi e notei a diferença que o meu cabelo começou a crescer mais rápido também. E sobre as pontas do cabelo, né, gente? Além de fazer o cronograma capilar e tudo direitinho, tem que ser o cronograma capilar que realmente caiba para o seu cabelo, para as suas necessidades. Se você vê que o seu cabelo, você tá seguindo um cronograma de uma outra pessoa e você tá vendo que ele não tá funcionando, você pode sim mudar o seu cronograma para se adaptar com o seu cabelo, tá, gente? Então, pra gente cuidar das nossas pontas do nosso cabelo, além do cronograma capilar, né, que não é só você passar as máscaras e achar que isso é milagroso e você não precisa fazer mais nada, não é bem assim, né? A gente precisa ter o cuidado, porque essa haste aqui do nosso cabelo, ela não é viva, não é um tecido vivo, então não tem como recuperar depois que você danifica. O máximo que você pode fazer é proteger e evitar os danos para a sua haste continuar firme, né? E bonita. Então, pentear o cabelo de forma correta já é um grande passo, que muita gente começa penteando o cabelo daqui, né? E isso aqui, gente, nem cabelo natural, tá, gente? Quanto mais cabelo com química, danificado de alguma forma, nem cabelo natural você pode fazer isso, tá, gente? Porque isso aqui é quebrar o cabelo. Você vai separar o seu cabelo em 2, em 3, ou quantas mechas você quiser, e você vai começar assim, ó, das pontas, e vai subindo gradativamente quando os nós da ponta, né, forem sendo desmanchados. Quando você vê que a escova tá deslizando, aí você sobe um pouco. Começou a deslizar de novo, sobe um pouco. E assim vai até o fim do cabelo. Mas não pega de cima, puxando pra baixo, arrancando todo o seu cabelo, que você tá arrancando mesmo, tá, gente? E claro, né, por último, e nem por isso menos importante, fonte de calor, gente, é uma coisa que, se você usa muito, você tá correndo o risco de, se o seu cabelo for enrolado, você pode danificar a sua haste, né, a sua curvatura, por calor ou por tração. Então, gente, é uma coisa assim, de lógica. Você tem um cabelo natural enrolado e você não se identifica com esse cabelo enrolado e você passa chapinha nele todas as vezes que você lava o seu cabelo, porque você não se vê com o seu cabelo enrolado, faz uma progressiva, faz um alisamento, porque eu te garanto que isso vai salvar o seu cabelo. Porque, gente, compara, bota numa balança, você fazer chapinha todas as vezes que você lava o seu cabelo, todas as vezes que você lava o seu cabelo, que você molha o seu cabelo, você tem que finalizar com fonte de calor e fritando o seu cabelo. Ou você faz ali a sua chapinha mais bem feita, só quando você for fazer a sua manutenção, e aí você fica regulando o seu cabelo e finalizando o seu cabelo de outras formas, que você não precisa usar fonte de calor, porque o seu cabelo vai secar liso naturalmente, né? Sem precisar ter ação de secador ou de chapinha para ele ficar liso. Então, gente, não se compara, sabe? Você fazer um alisamento e você se ver com o seu cabelo que você gosta, e você só precisa passar essa chapinha de novo quando você for fazer a sua manutenção, do que você tá passando a sua chapinha direto, sabe? Todas as vezes. Então, gente, fonte de calor é uma coisa que a gente usa assim, com moderação, sabe? Com a máxima moderação que você puder. O mínimo que você usar é melhor, sabe? Então, fonte de calor eu uso bem raramente no meu cabelo, sabe? E o máximo que eu faço é uma escova, com aquela escova secadora, ou então com um secador e escova mesmo. Chapinha, desde o meu BC, eu só fiz uma vez e eu não gostei, achei que ficou muito feio. Então, pra mim, cabelo liso não assenta mais, eu não me vejo mais de cabelo liso, então eu não alisaria. Se você tava com essa pergunta, com essa dúvida na sua mente, eu não alisaria meu cabelo de jeitíssimo nenhum. Pra sempre, sabe, gente? Esse é o meu cabelo, eu gosto muito dele, a versatilidade que ele me dá. Eu não alisaria meu cabelo novamente.
Então, gente, eu faço uma escova só de vez em quando, assim, quando eu quero mudar, quando eu quero algo diferente. Mas eu sempre prefiro realmente fazer finalizações normais ou texturização, né? Que não preciso escovar o meu cabelo pra fazer uma texturização. Então, só faço a minha texturização normal. E é isso, vida que segue. Escova só quando eu realmente quero mudar, aí eu faço uma escova, mas é sempre raramente. E é claro, toda vez que você for usar uma fonte de calor no seu cabelo, você tem que maneirar no calor, não usa a máxima temperatura de uma chapinha, porque isso é muito perigoso. Se você não quer que o seu cabelo alise permanentemente, você não vai usar muito calor, o máximo calor que você conseguir, né? Porque tem chapinha, gente, que não tem dó nem piedade da sua haste, ela vai fritar o seu cabelo, ela vai alisar ele e às vezes não vai ter volta. Então você tem que ter bastante cuidado com a temperatura que você usa no seu cabelo para alisar e também muita proteção térmica sempre. Todas as vezes que você for encostar calor no seu cabelo, ou quando você for pro sol, quando você for pra praia, pra piscina, você vai usar proteção térmica e proteção UV. Pra fazer fonte de calor não precisa proteção UV, mas a proteção térmica sim, é bem importante. E se você for fazer chapinha, você também tem que ter em mente de que o seu protetor térmico, ele tem que se garantir, sabe? Tem protetores térmicos que ele fala assim, termoprotetor condicionante ou proteção térmica, mas ele não fala de quantos graus. Quando o produto especifica quantos graus ele vai de proteção, é melhor, porque às vezes ele só fala que tem proteção térmica, mas às vezes essa proteção é tão baixa que, dependendo da fonte de calor que você for usar, ele não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Então, é bom você escolher um protetor térmico que seja realmente adequado para o que você for fazer no seu cabelo. E uma das coisas também que ajudou muito, gente, a eu realmente sentir que o meu cabelo estava desenvolvendo, foi eu parar de me preocupar, parar de me encucar em todo dia, em todo mês, toda semana eu tá medindo o meu cabelo, eu tá vendo onde é que ele tá, quantos centímetros de falta pra chegar em tal lugar, porque eu fazia muito isso, né? Eu sempre media muito o meu cabelo, via aqui tá o comprimento que ele tá aqui, a minha franja tá aqui, e aí eu era o tempo todo no espelho medindo o meu cabelo, e meu cabelo não sai do canto, e aí eu ficava olhando assim, aí eu ficava olhando as fotos antigas, e aí, enfim, gente, às vezes você fazer isso, você vai entrar numa pira tão grande que você vai ver o seu cabelo não saindo do canto, né? Porque o cabelo ele não cresce de uma hora para outra. É claro que você não vai notar esse crescimento assim de uma hora para outra. Então, esquece, gente. Esquece que o seu cabelo cresce e só cuida dele com amor e carinho e deixa o seu cabelo livre para ele crescer da forma que ele quiser, porque aí, quando você menos esperar, o seu cabelo vai estar lá batendo na cintura. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários o que foi que vocês acharam. Me contem aí a trajetória do cabelo de vocês. Se vocês também estão nesse projeto de crescimento capilar, depois da transição capilar, depois do BC. Então é isso, gente. Até um próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês. E tchauzinho.